A prática leva à perfeição? Não. A repetição com ajustes leva à evolução. Olá, Fênix, como você está? Eu espero e realmente desejo que você esteja muito bem ou no caminho de. Você está ouvindo o áudio da Jornada da Fênix. Por aqui, Suzane Diniz. Eu sou treinadora de performance cíclica. Acima de tudo, mulher, esposa, mãe. Eu sou gente. Gente que treina gente. E aqui treinamos juntas fazer os básicos bem feitos. Básicos são um conjunto de ações e ferramentas que, feitas na constância, no dia a dia, nos levam do caos à leveza e nos trazem leveza nos inevitáveis momentos de caos. E hoje é dia de montar o treino semanal da letra B do nosso fazer os básicos bem feitos no dia a dia. B de bons relacionamentos. Nós estamos no ciclo de nos concentrarmos apenas no próximo passo possível. Tirar o olho do pico da montanha, do final da maratona e lembrar de fazer apenas o melhor que podemos agora. Nos capítulos anteriores dessa área de bons relacionamentos, nós vimos as pedras fundamentais. Que vida leve é você no centro da sua vida. Em segundo, o seu cônjuge. Em terceiro, seus filhos que ainda estão dependentes, mas criando, sendo uma mãe e um pai, para se tornar desnecessário. E então esses filhos vão virar familiares, que é justamente essa quarta camada. Lá estão os familiares, as relações profissionais, os amigos e o mundo. Falamos sobre o conceito de fazer dar certo. É assim que um relacionamento dá certo, quando ambas as partes ou todas as partes envolvidas, porque não tem só relacionamento amoroso, estão dispostas a fazer dar certo. Estão dispostas a abrir mão de terceirizar resultados. Cada uma tem autorresponsabilidade, e isso através do locus de controle interno, o LCI. O controle está dentro. Eu ajo apesar das circunstâncias, e então eu sinto essa minha energia expandir. Quando o locus de controle está externo, eu sinto uma opressão, eu sinto que está tudo contraindo, e isso é uma questão de percepção e ajuste. E limites e ordens saudáveis são chave dos bons relacionamentos. O objetivo de estabelecer esses limites e a ordem não é sobre ficar profetizando e convencendo os outros, é simplesmente sobre você entender, saber e ocupar o seu lugar. A próxima pedra fundamental é aquela desconfortável. Não existe adulto solteiro. Ponto. Com que ou quem você esteve casado essa semana? Você estava no centro da sua vida? O que estava em segunda? Faça as mudanças de dentro para fora. Existem apenas 3 tipos de assuntos e problemas. 1. Os problemas, os meus assuntos. 2. Os assuntos e problemas dos outros. 3. Os problemas e assuntos de Deus. Se concentra nos seus. Falamos também sobre a autoconstrução da maturidade. É o que estamos fazendo aqui. É sobre ter essa consciência constante, viver os lutos necessários, fazer os realinhamentos, e isso é de forma contínua. Sim, há desconforto e muito teste. E o que deu certo até agora não quer dizer que vai dar certo para sempre. A cada ciclo muda, vai mudando a cada fase, a descer, fazer ajustes constantemente, porque é cíclico em camadas, primeiro dentro, depois fora e do centro para as bordas. A base da sociedade são os relacionamentos, e a base dos relacionamentos é a comunicação. Relembre da teoria da comunicação do 73855. Apenas 7% é o que você fala, 38% é o seu tom de voz e 55% a sua postura, a sua movimentação corporal, as suas expressões faciais. Posso acrescentar também aqui o que você está sentindo. As pessoas captam as emoções umas das outras. E temos também a solução para qualquer conflito. Não leve para o lado pessoal, porque não é pessoal.
evite essa primeira tentação de controlar os outros, só tentar, porque a gente tenta porque a gente não consegue controlar fora. Só por hoje, abra mão do controle. Só por agora, abra mão do controle. E mantenha a atenção a esse vício da barganha. Eu faço a minha parte, eu faço o que é certo, portanto, a outra parte precisa fazer o equivalente conforme o que eu acho óbvio. Não, não é. Isso é barganha. É sobre fazer o que é certo, independente do que aconteceu e independente do que o outro faça ou deixe de fazer. É sobre treinar, ver e aceitar quem o outro é, com o que ele tem para dar agora e fazer a sua parte, ponto. No áudio anterior juntamos mais um tijolinho. Falamos que relacionamentos só são bons se são fundamentados em valores virtuosos, ponto. Mude de dentro e assim será fora. Bora aprofundar mais um passinho? A prática leva à perfeição? Não. A repetição com ajustes leva à evolução. É sobre aprender a se relacionar com as falhas. Ah, como é difícil se frustrar, como é difícil falhar e que vontade que dá de desistir e abrir mão, porque afinal de contas eu não consigo e fulano de tal lá no Instagram tá sempre perfeita e maravilhosa e eu não consigo e ela tem a vida perfeita que eu quero e eu não tenho. Não é assim. Aprenda a se relacionar com as falhas e continue tentando. Quando você errar, não é se você errar, é quando errar, é quando tiver desafiador, é quando tiver difícil. E aí é aquele questionamento profundo: era a vontade de Deus? E eu vou falar a gente, ou a gente estava tentando dar morre com ponta de faca. Como é desafiador isso, Fênix. E sim, é desafiador para todas nós, para todos nós. E também é sobre se relacionar bem com essa repetição, com essa constância, porque muitas vezes dá tédio ficar fazendo a mesma coisa de novo e eu ainda não tenho aquele resultado perfeito e maravilhoso. Um atleta, ele treina muito mais do que ele levanta uma taça ou recebe uma medalha. É sobre sustentar esse conforto da repetição, do tédio, do treino, da falta de vontade. E o outro ponto do a prática leva à perfeição. A perfeição, Fênix, ela é estática. Ela é ou um momento específico. Eu ganhei uma medalha, eu recebi o troféu. É um momento, ele é estático, é como se fosse uma foto. E o que é perfeito, ele é estático, ele não precisa melhorar. É uma estátua. Ela fica parada. Só que a vida não é estática, a vida é movimento, a vida é expansão. E quando a gente é muito perfeito em uma área, lembra daquela analogia que eu faço com um diamante, da gente ficar polindo uma área que a gente tem a maior facilidade e a gente deixa as outras? Pois é, quando a gente é muito bom, muito perfeito em uma forma só, as outras áreas ficam piores, porque a gente dá mais atenção para essa que a gente tem melhores resultados, entre aspas, a gente consegue ser perfeita aqui. E aí as outras áreas aparecem e a gente não consegue encarar, porque é sobre treinar, lidar com a frustração, lidar com o erro, lidar com a repetição. Porque também a prática leva à perfeição? Não, porque a gente pratica errado. Tem que ter os ajustes, tem que ter a observação. Então, precisa ter prática com ajuste. Porque sim, a gente faz muita coisa errada que fica no automático, é prática errada. Portanto, evolua, faça os ajustes, vá para o mais. A vida é expansiva, a evolução é expansão, é movimento. Portanto, abra mão dessa busca dessa perfeição, dessa prática constante que dói e faça as pazes com os desafios, com os erros, com a imperfeição, com a frustração. Tenhamos um bom relacionamento com a frustração, com a repetição,
com a constância e com o desconforto, porque nós estamos buscando evolução e não perfeição. Então, com essa mentalidade, se relacionando bem com isso, com a repetição, com a constância, com o ajuste, com a frustração. Semana passada nós conversamos sobre só olhar o radar. Como é que ele está? Como é que foi? Hoje nós vamos escrever. Agora é o momento da revisão do radar da Vida Mais Leve 360 nessa área de bons relacionamentos. Eu comentei sobre qual é a vontade de Deus. Você colocou os seus sonhos, as suas metas, segundo a vontade de Deus? O que você sentiu? E já comentei também, bom, eu não senti nada, não sei esse negócio aí de vontade de Deus, para mim muito confuso. Só deixa a porta aberta. Queira, mantenha a boa vontade. Só sustente. Então, olhando lá, no seu radar, o que você colocou em longo prazo ainda é aquilo? Lembra? Se não é, se não faz sentido mais para você, mude, apague, faça de novo. E médio prazo? E os tempos que você colocou lá fazem sentido? Em quanto tempo dá para alcançar? E o curto prazo agora, para os próximos 3 meses? Levando em consideração as estações do ano. Tem coerência porque a gente sempre faz a renovação similar a 3 meses, similar a uma troca de estação do ano. Em que estação do ano você está? Tem coerência? Todas as áreas, não só bons relacionamentos, com a estação do ano, com a energia que você tem tido, o que é que dá para fazer para 3 meses? Faça também o preenchimento daquela parte interna. Como é que foram esses 3 meses? Eles foram melhores, piores, similares ao mês passado? Ao ciclo passado, ao ciclo anterior? Vá observando, não precisa ser perfeito, precisa ser visto e feito da melhor forma possível. E sim, vai ter desafios. Às vezes vai dar ruim. Deu ruim essa semana? Bora agora o pé no chão, na prática, porque a gente está fazendo a revisão, mas a semana continua. E a semana deu ruim? Fora é um espelho do dentro. Como está dentro? E quando dentro está desconfortável, altíssimas são as chances da metralhadora de projeções de sair tá para todo mundo e resolve isso aqui e bagunça os relacionamentos, porque como está desconfortável dentro, a gente projeta fora. Então é ter atenção a esse desconforto interno, perceber o chicotinho na mão, perceber a metralhadora de projeções e ok, eu estou vendo, mas eu escolho fazer diferente apesar do desconforto interno. Porque sim, esse desconforto interno é comum. Também dúvida, medo, culpa, insegurança, resistência. Por quê? Porque o comum é o vício do controlar fora. Por quê? Porque foi uma ferramenta de sobrevivência e essas ferramentas vão se repetindo para evitar sentir dor novamente. É ferramenta de sobrevivência. Até que nós tomamos consciência desse modus operandi e escolhemos fazer diferente. Você não vai dar conta sozinha, sozinho. Primeiro, invista no relacionamento constante com o poder superior e a partir desse ponto, a partir desse relacionamento, conseguimos melhorar os próximos relacionamentos. Porque estamos aqui reconstruindo relacionamentos com vínculos saudáveis e livre de relações viciosas. E isso é cíclico, em camadas. Primeiro dentro e depois fora. E sem pressa em ter resultado, mas também sem pausa nessas ações mínimas, com foco apenas no próximo passo possível agora. Transforme os seus relacionamentos com a sua transformação, cuidando e sustentando essa postura fênix.
Colocar as funções em ordem tardiamente é mais dolorido, é mais desafiador. Sim, desafia a dor. É o que nós estamos fazendo aqui, desafiando e transformando a dor. Eu abro mão. Leveza é melhor do que ter razão. E você? Bora pro treino? Faça as anotações no seu Commonplace Book. Preencha e leia a sua roda mais leve 360. O que é que ela tem te dito? Passe o olho no mapa da transformação constantemente, diariamente. E o hábito angular dessa área, como foi essa semana? Mantenha o olho no radar da vida mais leve que foi feito, ou o que você está fazendo. Como é que foi a tração da sua roda traseira essa semana? As ações que você tinha planejado, como é que foram? E levando tudo isso em consideração, quais serão as ações da sua roda dianteira? Portanto, a direção que a sua área de bons relacionamentos vai tomar essa semana, qual vai ser? Se mantenha no eixo da sua vida, sustente o seu lugar compassivamente, mantenha a paciência com você e com os outros. Bora para a nossa oração? Concedei-me, Senhor, serenidade para aceitar o que não posso modificar, coragem para modificar as que posso e sabedoria para distinguir uma das outras. E aí, quem é que quer essa evolução constante, com leveza? Quem é que quer? Então faça ser mais leve e o melhor possível agora e bem. Inspira. Expira. E vem. Um grande beijo e até a próxima.